o milagre que mudou a vida de Alessandro. Alessandro tinha 32 anos quando sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Há 3 meses, ele havia descoberto que sua filha de 5 anos, Sofia, sofria de uma doença rara nos rins, que exigia um transplante urgente. Os médicos foram claros: sem um doador compatível, a pequena não sobreviveria por muito tempo. As contas do hospital já consumiam todo o salário de Alessandro, que trabalhava como mecânico, e a esperança parecia se esvaecer a cada exame. Uma noite, depois de mais um dia exausto no hospital, ele sentou-se no corredor, com a cabeça entre as mãos. Foi quando ouviu uma voz suave. Irmão, o senhor parece muito aflito. Posso orar pelo senhor? Era um homem de cabelos grisalhos, vestido com simplicidade, usando uma camisa social e calça de tecido. No peito, um cravo vermelho. Alessandro levantou os olhos, surpreso. O senhor é daquela igreja ali da rua, não é? Aqui não tem instrumentos, só os irmãos cantando? Perguntou, lembrando-se das vezes que passara em frente ao prédio modestíssimo, onde via pessoas entrando com bíblias na mão. Sim, sou da congregação cristã no Brasil, meu nome é João, sou ancião. E se o senhor quiser, podemos conversar. Deus não desampara os seus. Alessandro não era um homem religioso. Há anos não pisava numa igreja. Mas naquele momento, com o coração partido, não teve forças para recusar. Aceitou o convite. No domingo seguinte, entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. O que viu o surpreendeu. Não havia altares chamativos, nem bandejas para ofertas, nem música alta. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sentados em cadeiras simples, cantando hinos à capela, com vozes que pareciam sair do fundo da alma. O ancião João dirigia a reunião com seriedade, lendo passagens da Bíblia com uma voz firme, mas cheia de amor. Quando chegou a hora das orações, Alessandro sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Irmãos, disse o ancião, temos aqui um visitante que está passando por uma grande prova. Vamos orar por ele e por sua filha, Sofia, que precisa de um milagre. Sem aviso, todos se ajoelharam. Alessandro, constrangido, fez o mesmo. E então ouviu algo que o marcou para sempre: dezenas de vozes unidas em súplica, não com palavras bonitas ou repetitivas, mas com uma fé tão pura que parecia tocar o céu. Alguém chorava baixinho. Outro repetia: Senhor, tem misericórdia. Ele não conseguia falar, apenas sentia as lágrimas escorrerem. Depois do culto, o ancião João se aproximou. Alessandro, Deus ouve as nossas orações. Você precisa crer. Venha às reuniões, traga sua família. E não se preocupe com nada além de buscar a Deus. O resto, Ele providencia. Nos dias seguintes, Alessandro começou a frequentar as reuniões. Não entendia tudo, mas sentia que ali havia algo real. Os irmãos o recebiam com carinho, sem perguntar muito, apenas oferecendo apoio. Sua esposa, Carla, no início cética, também passou a acompanhá-lo, impressionada com a simplicidade e o amor daquele povo. Uma noite, depois de um culto de oração, o ancião chamou Alessandro à parte. Irmão, você já pensou em ser batizado? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. É um passo de fé. Alessandro hesitou. Batizar-se? Ele mal entendia a Bíblia. Mas olhando para Sofia, cada vez mais frágil, sentiu que não tinha mais nada a perder. Eu quero, ancião. Quero fazer a vontade de Deus. No domingo seguinte, num rio limpo nas proximidades, Alessandro foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda a doutrina da CCB. Quando emergiu, sentiu algo diferente no coração, uma certeza de que não estava sozinho. Os dias passaram, e Sofia continuava na lista de espera por um transplante. Até que, numa tarde, o telefone tocou. Era o hospital. Senhor Alessandro, encontramos um doador compatível. A cirurgia pode ser feita amanhã. Ele não acreditou. Correu para a igreja, mesmo não sendo dia de culto. Encontrou o ancião João varrendo o piso da sala de reuniões. Ancião, acharam um rim para Sofia. Gritou, emocionado. João sorriu, parou o que estava fazendo e o abraçou. Deus ouviu nossas orações, irmão.
Agora, vamos agradecer. Naquela noite, na reunião de oração, Alessandro deu seu testemunho de pé, como é o costume na CCB. Com a voz embargada, contou como Deus havia providenciado o milagre. Os irmãos choraram com ele, e juntos cantaram o hino Glória a Deus nas alturas, sem instrumentos, apenas vozes unidas em gratidão. A cirurgia foi um sucesso. Sofia se recuperou rapidamente, e os médicos ficaram surpresos com sua melhora. Alessandro e Carla, agora firmados na fé, continuaram frequentando a igreja, aprendendo cada vez mais sobre a vontade de Deus. Um ano depois, numa santa ceia, aquele momento solene em que os irmãos da CCB partem o pão e bebem do cálice em memória de Cristo, Alessandro refletiu sobre tudo o que havia vivido. Não era mais o mesmo homem cheio de dúvidas. Agora, sabia que Deus não apenas ouve, mas age. E a lição que levou para a vida foi esta: na simplicidade da fé, nos joelhos em oração e na obediência à palavra de Deus, estão os maiores milagres. Não precisamos de coisas grandiosas, apenas de um coração sincero diante de aquele que tudo pode. Até hoje, quando alguém pergunta como Sofia foi curada, Alessandro responde com um sorriso: foi Deus. E foi na congregação cristã no Brasil que eu o encontrei. Anos se passaram, e o testemunho de Alessandro e Sofia se tornou um farol de esperança na congregação. Não eram mais apenas um casal que havia recebido um milagre, mas servos de Deus que agora ajudavam outros a crer. Sofia, que antes mal conseguia segurar um copo d'água, agora servia nas reuniões de senhoras, compartilhando com as irmãs como a fé a tinha levantado. Seu rosto, antes marcado pela dor, agora brilhava com uma paz que só quem passou pelo vale da sombra da morte conhece. Alessandro, por sua vez, se tornou um dos irmãos mais ativos na obra do Senhor. Sempre que havia um jovem cheio de dúvidas ou um irmão desanimado, ele se aproximava com aquele mesmo sorriso tranquilo e dizia: Deus não mudou. Se fez por mim, fará por você. Muitas vezes, levava pessoas até a frente do altar, onde ele próprio havia chorado anos antes, e orava com elas, não com palavras bonitas, mas com a mesma simplicidade que aprenderá: Senhor, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Toca neles, como o Senhor tocou em mim. Um dia, um casal jovem chegou à igreja arrasado. A mulher, chamava-se Mariana, tinha recebido um diagnóstico de uma doença rara, e os médicos davam poucas esperanças. O marido, Carlos, era um homem de poucas palavras, mas seus olhos falavam por ele, o desespero era profundo. Eles tinham ouvido falar do milagre de Sofia e, mesmo sem muita fé, resolveram vir. Alessandro os recebeu com um abraço apertado. Não fez sermão, não deu fórmulas. Só disse: vamos orar. E ali mesmo, no meio da igreja, antes mesmo da reunião começar, ele se ajoelhou com eles. Não foi uma oração longa, cheia de citações bíblicas decoradas. Foi um clamor de filho para pai: Senhor, o Senhor vê eles aqui. Eles estão quebrados, como eu estava. Eu não tenho palavras bonitas, mas o Senhor sabe o que eles precisam. Faz por eles o que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus. Naquela noite, durante a reunião, o pastor falou justamente sobre a fé que não desiste. E quando terminou, chamou todos à frente para orar. Mariana, com lágrimas nos olhos, se levantou com dificuldade, apoiada em Carlos. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela, algo aconteceu. Não foi um trovão, não foi um clarão. Foi uma paz tão grande que invadiu seu coração, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Ela sentiu, no mesmo instante, uma força nova percorrer seu corpo. Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Os marcadores da doença, que antes subiam sem controle, agora estavam estabilizando. Em poucas semanas, começaram a cair. Em 3 meses, Mariana recebeu alta. Os médicos não tinham explicação. Ela só sorria e dizia: foi Deus. Na congregação, eu o encontrei. E assim, o ciclo continuava. Alessandro e Sofia não eram mais apenas beneficiados por um milagre, eram instrumentos dele. Sua casa se tornou um lugar de acolhida para os que chegavam sem esperança. Eles não pregavam com palavras, mas com a vida. Mostravam, no dia a dia, que Deus não é uma teoria, não é uma religião distante. É um Pai que ouve, que vê, que desce até onde estamos para nos levantar.
Certa vez, um irmão mais velho da igreja, que os conhecia desde o início, disse a Alessandro: Você já reparou como a sua história se parece com a de muitos na Bíblia? Homens comuns, cheios de limitações, mas que Deus usou para mostrar seu poder. Alessandro sorriu, olhando para Sofia, que agora brincava com os filhos que Deus lhes dera. Sim, porque depois da cura, veio a bênção da maternidade, algo que os médicos haviam dito que seria quase impossível. É verdade, respondeu Alessandro. Mas sabe qual é a diferença? Eles viveram há milhares de anos. E Deus continua o mesmo. Ainda hoje, Ele faz o impossível. Basta a gente confiar. E assim, a cada reunião, a cada santa ceia, a cada oração feita na simplicidade da fé, o milagre de Sofia e Alessandro se multiplicava. Porque milagre não é só o que acontece no momento, é o que transforma uma vida para sempre. E na congregação cristã no Brasil, eles haviam aprendido que Deus não muda. Ele ainda hoje escreve histórias de vitória para quem o busca de todo o coração. O tempo passou, e o testemunho de Sofia e Alessandro se espalhou como um fogo que não se apaga. Não eram mais só eles que contavam a história, agora, eram os irmãos da igreja, os vizinhos, até pessoas que nem conheciam, mas que ouviram falar da mulher que Deus levantou de uma cama de hospital para uma vida de propósito. Um domingo, depois do culto, uma jovem chamada Mariana se aproximou do casal com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no rosto a marca de uma dor profunda, daquelas que só quem já sentiu sabe o peso. Eu não aguento mais, ela confessou, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Sofia não hesitou. Pegou as mãos de Mariana e olhou fundo nos seus olhos. Eu já estive onde você está. Já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus não olha para relatórios médicos. Ele olha para o coração. E se você crer, Ele vai fazer por você o que fez por mim. Naquela noite, a igreja se encheu de uma expectativa santa. Não era só mais um culto, era uma batalha espiritual. O bispo orou com autoridade, lembrando que o mesmo Deus que sarou Sofia era o mesmo que estava ali, presente entre eles. Quando impuseram as mãos sobre Mariana, ela caiu no chão, não de fraqueza, mas de uma paz que invadia sua alma. Algo dentro dela mudou. 3 meses depois, Mariana voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um sorriso que só quem experimentou um milagre conhece. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos, incrédulos, chamavam de a remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade, não tinha sido espontâneo. Tinha sido divino. E assim, o ciclo se repetia. Cada vida transformada se tornava uma semente plantada no coração de outro que ainda duvidava. Homens viciados em drogas que voltavam para casa limpos. Casamentos restaurados depois de anos de brigas. Pessoas que chegavam arrastando o peso do desemprego e saíam com empregos que nem haviam buscado. Não eram coincidências. Eram respostas. Certa vez, um homem chamado Carlos entrou na igreja arrastando os pés, com o cheiro de álcool ainda forte nas roupas. Vim porque não tenho mais para onde ir, ele disse ao pastor, com a voz rouca. Mas não acredito que Deus vá querer saber de mim depois de tudo que fiz. O pastor sorriu e colocou a mão no ombro dele. Deus não olha para o que você fez. Ele olha para o que você pode ser. E aqui, você vai ver que ele ainda acredita em você. Carlos chorou naquela noite. Não de vergonha, mas de alívio. Porque pela primeira vez em anos, sentiu que alguém melhor, alguém ainda o amava. E quando ele se ajoelhou no altar, não foi um homem quebrado que se levantou, mas um filho de Deus, perdoado e com um futuro pela frente. Os milagres não paravam. E o mais lindo era ver que eles não aconteciam só nos grandes momentos, nos cultos lotados ou nas orações emocionadas. Eles aconteciam no dia a dia, na mulher que conseguia pagar as contas depois de meses de aperto, no jovem que largava as más companhias depois de um encontro com Jesus, na criança que, depois de ver a mãe curada, crescia sabendo que Deus era real. Sofia e Alessandro continuavam firmes, agora não só como testemunhas, mas como instrumentos. Eles visitavam hospitais, levavam pessoas para a igreja, oravam por quem pedia. Não eram heróis. Eram apenas 2 que haviam experimentado a fidelidade de Deus e não podiam ficar calados.
Às vezes as pessoas perguntam, por que Deus faz milagres para uns e não para outros? Sofia dizia, segurando a Bíblia no colo. Mas eu aprendi que o milagre não é só a cura, não é só a vitória visível. Às vezes, o milagre é a força para aguentar a dor. Às vezes, é a paz que não faz sentido. Às vezes, é a igreja que se torna família quando a gente não tem mais ninguém. Deus sabe o que cada um precisa. E Ele nunca falha. E assim, a história de Sofia e Alessandro, que poderia ter terminado naquela cama de hospital, se tornou apenas o começo de muitas outras. Porque na congregação cristã no Brasil, eles haviam descoberto uma verdade simples, mas poderosa: quando a fé encontra um Deus que não muda, o impossível se torna só uma questão de tempo. O tempo passou, e o testemunho de Sofia e Alessandro começou a circular pela igreja como um fogo que não se apaga. Não era só mais uma história de cura, era uma prova viva de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma vidas quando o povo se une em oração. E foi assim que, numa tarde de sábado, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez nas portas da Universal. Ela vinha arrastando um fardo que parecia não ter solução. O filho mais velho, Lucas, de 17 anos, estava preso nas garras das drogas há quase 3 anos. Marisa já tinha batido em todas as portas, médicos, clínicas, até mesmo outros pastores, mas nada adiantava. Cada vez que o telefone tocava, seu coração gelava, com medo de ser a notícia que ela mais temia, que o filho tinha sido encontrado sem vida em alguma rua esquecida da cidade. Até que, num dia de desespero total, uma vizinha, que tinha ouvido o testemunho de Sofia na rádio, lhe disse: "Minha filha, vai na Universal. Lá, Deus ainda faz o que nenhum homem pode fazer." Marisa entrou com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas, e sentou-se bem no fundo, como se quisesse se esconder. Mas não deu. Assim que o pastor começou a pregar sobre a autoridade do nome de Jesus, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança, era algo mais forte, uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o apelo foi feito, ela se levantou sem pensar 2 vezes e foi até a frente, ajoelhando-se no altar como se fosse a última chance. "Senhor, eu não aguento mais", ela chorou, com as mãos levantadas. "Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder meu filho. Eu já tentei de tudo, já orei sozinha, já gritei, já implorei, mas hoje eu vou crer que o Senhor vai fazer o que só o Senhor pode fazer." Naquela noite, Marisa não saiu da igreja da mesma forma que entrou. Algo tinha mudado. Não era que as circunstâncias fossem diferentes, Lucas ainda estava nas ruas, a batalha ainda era real, mas agora ela tinha uma arma que não conhecia antes: a fé que nasce quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus. E Deus não demorou a responder. 3 dias depois, enquanto Marisa orava no culto da terça-feira, o pastor interrompeu a mensagem e olhou diretamente para ela. "O Senhor está me mostrando uma mãe que está chorando por um filho. Esse filho está preso, mas não atrás das grades, está preso nas trevas. Mas Deus diz que hoje é o dia da libertação. Hoje, as correntes estão sendo quebradas." Marisa sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ela não tinha contado sua história para ninguém ali, mas Deus conhecia cada detalhe. Na mesma hora, o celular vibrou no seu bolso. Era uma mensagem de Lucas: "Mãe, estou na porta de casa. Preciso falar com você." Quando ela abriu a porta, não acreditou no que viu. Lucas estava lá, pálido, magro, com os olhos fundos, mas vivo. E mais importante, com um olhar diferente. "Mãe, eu não sei o que aconteceu comigo", ele disse, a voz quebrada. "Eu estava num lugar escuro, pronto para fazer uma coisa que não ia ter volta, e de repente, foi como se alguém me puxasse para fora. Uma voz falou no meu ouvido: 'Chega. Sua mãe está orando por você.' Eu não consegui mais ficar lá." Marisa caiu de joelhos ali mesmo, na calçada, e chorou como nunca. Não era choro de dor, era choro de gratidão. Porque ela sabia, aquilo não era coincidência. Era Deus respondendo à fé que ela tinha semeado naqueles dias. Mas a história não parou por aí. Lucas começou a frequentar a Universal, e pouco a pouco, a transformação foi tão visível que até os vizinhos comentavam. O rapaz que antes só trazia vergonha e medo para a família agora levava a Bíblia debaixo do braço e falava de Jesus com uma paixão que só quem foi resgatado das trevas pode ter. E foi assim que, num domingo à noite, durante um culto de batismo, Lucas desceu às águas não como um viciado em recuperação,
mas como um filho de Deus, lavado, renovado, com um futuro pela frente. Quando ele saiu da piscina, a igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas. Marisa, que antes se escondia no fundo do templo, agora estava na primeira fila, de pé, com as mãos levantadas, gritando: Glória a Deus! O que o homem não pôde fazer, Jesus fez. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuaram. Porque quando uma vida é transformada, ela vira um farol. E foi o que aconteceu com Sofia, Alessandro, Marisa e Lucas. Eles não eram mais vítimas das circunstâncias, eram testemunhas de um Deus que não desiste, que não abandona, que ainda hoje faz o que fez nos dias dos apóstolos. Hoje, quem passa pela Universal daquela região ouve histórias como essas todos os dias. Não são contos, não são lendas, são vidas reais, marcadas pelo poder de um Deus que escolheu usar sua igreja para mostrar que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre vence. E que, quando a gente coloca a fé em ação, o impossível não é uma barreira, é só o início da maior história que Deus quer escrever em nossas vidas. E o milagre se completou. Sofia, que antes arrastava os pés pela dor nas articulações, agora dançava no altar, os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Alessandro, o homem que o médico havia desenganado, abraçava a esposa com forças renovadas, o coração batendo firme no peito que já fora um deserto de esperança. Marisa, libertada das amarras da depressão, sorria ao segurar o diploma que conquistara após anos de luta, a prova de que Deus não só restaura, mas recria. E Lucas, o jovem que a rua havia marcado com cicatrizes, agora seguirá o chamado, pastoreava almas, com as mesmas mãos que antes roubavam, agora estendidas em oração. Naquela noite, na Universal, não houve aplausos. Houve silêncio. Um silêncio sagrado, quebrado apenas pelos soluços de quem entendia, aquilo não era sorte. Era amor. Porque Deus não faz milagres para impressionar, Ele os faz para revelar. Revelar que, quando tudo parece perdido, Ele está tecendo a restauração. Que as feridas mais profundas são o solo onde Ele planta suas maiores promessas. E que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Ele está no controle, mesmo quando não enxergamos. A lição. O impossível não é um muro, mas um convite. Um convite para confiar quando a lógica diz a não, para persistir quando o cansaço grita basta, para crer que a mesma voz que acalmou o mar pode acalmar seu coração. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda ressuscita sonhos. E quando Ele age, não é para nos tornar dependentes de milagres, é para nos tornar testemunhas de que, com Ele, até o fim vira começo. Hoje, aquelas 4 vidas são prova viva, o que o homem chama de impossível, Deus chama de oportunidade. E a maior história que Ele quer escrever em você? Começa quando você para de questionar se Ele pode, e passa a confiar que Ele fará.